Salve, salve, turma! Vamos lá para mais um capítulo aí da nossa história. Pessoal, terminei o último capítulo, falei bastante sobre os comércios, falei sobre os leilões, as motos. Você vê como tudo isso aí é uma coisa que leva a gente a lembrar de muitas outras coisas que nós já fizemos, que não era somente o comércio de automóveis, correto? Na verdade, muitos muitos setores ali dos automóveis a gente acabou participando, né? Falar um pouquinho hoje sobre os carros antigos. Tive bastante carro antigo, girando, trocas e tal, mas eu cheguei a acumular 12 carros antigos aqui. Uma paixão que eu sempre tive também, uma coisa legal. Gosto, ainda gosto. Ah, Fiz muita amizade nesse meio, amizade boa. Conheci muito lugar, indo nos encontros, nos eventos de carros antigos. Hoje a vibe continua, continuo gostando, só que, claro, eu sempre falei, né? Os carros antigos eles não vão terminar nunca, porque sempre vai ter um carro antigo para alguém, né? A minha vibe era lá, década de 60, 70, muitos carros americanos. Eu sou fordeiro a vida inteira, então não sou daqueles fanáticos, né? Porque eu já tive carros antigos da Ford, da Volkswagen, da Chevrolet. Então isso aí não é da Chrysler. Não é, não é aquela coisa, não, eu sou fã deste, né? Minha preferência é realmente a linha Ford. Mas, voltando ao assunto dos antigos, uh, restaurei. Restauração realmente, propriamente dita, restaurei pouco. Mas melhorei e salvei muitos carros. Muitos carros que chegaram na minha mão assim, que se continuasse naquela linha não duraria mais 3, 4, 5 anos ali, eles realmente iam para o final. E eu trouxe eles de volta à vida, depois comercializei, acabei vendendo eles. Maverick sempre foram os meus preferidos, né? Tive F100, V8, os Mavericks, tive Galaxy, tive Landau, Corcel, Escort. Eu tenho o XR3 conversível, do 85, o MK3, que é uma raridade, muito raro esse carro. Esse eu ainda tenho ele aí. Esse eu, de preferência, nunca vender, né? O que é que acontece? Para você fazer uma restauração de um carro, ou você é um profissional da área e tem todas as ferramentas, todos os caminhos para fazer, ou você é um amante conhecedor, né? Eu sou o amante conhecedor. Então eu era aquele cara que ia atrás de peça, que ia atrás das informações, onde é que ficava esse detalhezinho, onde é que ficava aquele detalhezinho, adquirir as peças, garimpar essas peças é muito legal para quem gosta. Então eu acabei restaurando alguns carros, esse XR3 foi um deles que eu peguei ele e comecei ele absolutamente do zero, nada, somente a chapa, crua e nua, sem absolutamente nada, nenhum parafuso. Somente o monobloco e dali eu comecei. Fui eu que fiz, que preparei, que pintei, que montei, que desmontei e que montei também. Então é o que eu falo, você precisa ter um conhecimento para você fazer um negócio desse tão profundo. Inclusive motor, né? Não é só pecinhas, motor, caixa de câmbio, tira, coloca, tudo foi feito aqui. E é uma coisa que eu curto, eu gosto bastante, ainda gosto bastante, né? Não te, a situação financeira do próprio país mesmo, além do nosso comércio, ela não é mais a mesma. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não dá para sair aí loqueando fazendo coisas que talvez hoje não seja viável ou com folga, né? Ganha-se dinheiro com isso? Eu te digo que não se ganha dinheiro com isso. O máximo que você faz é empatar. Ao menos as experiências que eu tive foi assim. Mesmo tudo sendo feito por mim, praticamente por mim, ou família, né?
Na hora da venda, você somar o que te custou com o que você vendeu, praticamente empata. Então, isso aí realmente é uma paixão. A diferença é que você faz em. O Escort eu demorei 5 anos para fazer, foram anos, né? O outro Maverick Azul 74 eu demorei 5 anos para fazer também. Então, o que acontece é que quando você vende, o dinheiro volta para você imediatamente. E quando você faz, ele sai parcelado. Enfim, uma das histórias também fica por conta dos carros antigos. E mais um assunto dentro deste seria as corridas. Uma paixão antiga que eu tinha, correr de automóvel. Em outros capítulos eu falei que eu era um rachador, que eu gostava de correr, que eu gosto desse desafio. E a gente acabou que, fazendo tudo isso daí, eu criei o gosto pela velocidade, pela pilotagem, e nesse gosto pela pilotagem, lá em 2009, eu fui procurar os cursos de pilotagem, fui procurar os caminhos para mim pilotar um carro oficialmente dentro da pista. Por quê? Enquanto você está se comparando com pessoal de rua, os rachas de rua e tal, não me prevalecendo ou diminuindo alguém, você tem aquela dúvida. Realmente, eu andava muito bem, eu sempre soube que eu guiei muito bem. Mas guiava muito bem dentro do meio que eu estava ou eu guiava muito bem? Essa aí era uma dúvida que eu tinha. Quando eu fui atrás dos cursos de pilotagem, eu acabei me envolvendo então com as pistas e tal, fiz o curso, passei com um resultado espetacular lá, não me lembro agora exatamente, mas foi muito bom. Meu tempo de volta foi rápido, muito rápido. E já imediatamente ali me convidaram para pilotar numa equipe. Isso foi em Tarumã, Rio Grande do Sul. Poxa, você está pilotando bem e tal, você não quer pilotar para nós? A equipe se chama ainda Cratina Racing. Os irmãos Cratina, então. Grande amizade também com essa galera, pessoal, gente boa demais. Entrei no tal do torneio de verão, foi janeiro de 2010, foi isso aí. E ganhei a corrida, a primeira corrida, era noturna, e eu ganhei ela na minha categoria, e se eu não me engano, ganhei na categoria B também, tinha A, B e novatos, né? Na novatos eu levei, e na B eu fiquei em primeiro também, eu só não cheguei em primeiro na A, na minha primeira corrida. Aquilo me fez acreditar. Eu falei, poxa, então realmente, né, eu não, pra bobo não sirvo, né? E aí eu peguei gosto pela coisa, com a vitória já veio o convite para mim participar do Campeonato Gaúcho de Marcas e Pilotos na época. Depois se tornou a Turismo 1.6, que depois se tornou a Turismo 1.4. Na verdade são carros GT, né, de Gran Turismo, que são adaptados para pista. Muito legal, um grid gigante de muitos carros, o desafio é gigantesco, porque você compete com pilotos todos bons e você disputa lado a lado, espelho com espelho. A gente perdia espelho de tão perto que chegava, de encostar um carro no outro, um dos espelhos ia fora. É muito desafiador, é muito legal, é muito competitivo, né? Para quem gosta de adrenalina e quem gosta de velocidade do desafio, é um prato cheio. E aquilo foi entrando então na veia. Eu sempre falo que aquilo é a cachaça de quem gosta. E era o meu caso. Fiz o torneio de 2010, estava em primeiro na minha categoria e em primeiro na categoria B, ainda eu era novato. Eu ia levar o campeonato por pontos 3 corridas antes do final do campeonato. Pelas contas que nós fizemos na época, era 3 corridas antes do final do campeonato eu ia ser campeão. O problema é que houve um acidente nessa terceira corrida antes do final do campeonato, com mais um piloto da Novatos, e o meu carro simplesmente virou um nada. Foi um carro que eu trabalhei o ano inteiro, ele estava cada vez mais rápido, o carro era muito bom.
e esse acidente acabou que dobrou o monobloco do carro e o carro foi parar no lixo. Tinha 3 corridas pela frente, eu precisava de um monobloco novo, acabei conseguindo, montamos o carro às pressas, sem acerto nenhum, o carro simplesmente não andava, não andava. E isso foram minhas chances do campeonato no primeiro ano. Depois eu fiquei um tempo sem correr, voltei de novo, participei das 12 horas de Tarumã, que é ainda hoje é a prova de é a mais longa prova de automobilismo do Brasil. São 12 horas, você larga à meia-noite do sábado para o domingo e a chegada é meio-dia do domingo. Então são 12 horas, três pilotos ou 4. Você pode escolher, você pode andar com 3, 4 ou 5, se eu não me engano, tá, pessoal? As regras mudam ano a ano, então a gente não tem como saber. Naquele campeonato nós corremos em 3, os 3 daqui de Nome Toque. Eu, Fernando, que é do espanhol, andamos muito bem. Não ganhamos, mas chegamos em segundo. Para nós foi uma vitória chegar em segundo. Essa corrida é muito maravilhosa, porque é uma adrenalina de fora a fora, de ponta a ponta. Você tem que cuidar do equipamento, ao mesmo tempo tem que andar rápido. Então você tem que ter um feeling muito, muito apurado para você correr nessa categoria, para você correr nessa prova de 12 horas, que é uma endurance. Então você tem que ter muito conhecimento do que está acontecendo embaixo de você, não é só pilotar rápido, né? E, bom, bateu na trave. Muito bem. Na 2022 para 23, nós estávamos andando muito bem, estávamos em 4º lugar e num problema já de manhã, numa das trocas de pneus, ficou uma roda solta. Na 5ª volta, o meu parceiro estava, o Ayrton Dil, meu grande mentor das pistas, o dono da Escola Gaúcha de Pilotos de Porto Alegre. Estávamos correndo juntos, né, nesse dia. Eu entreguei o carro para ele em 4º, eu saí de 14º, entreguei para ele o carro em 4ª posição. Na 5ª volta dele, o carro lançou a roda dianteira esquerda e bateu, você foi nossa corrida de novo. Como a gente estava em 4º, era o carro mais rápido da pista naquele momento, ou era o mais rápido, ou era o segundo mais rápido da pista naquele momento. Nós tínhamos chance ou de vitória ou de mínimo de pódio. E aí deu esse problema, acabamos perdendo também a corrida. Ou seja, sempre ali batendo na trave era um desafio. 23 para 24, deixa eu ver se eu não estou enganado. É isso mesmo, de 23 para 24, porque essa prova ela é em dezembro, tá, pessoal? Por isso que eu falo 23 para 24. Nós corremos de novo e desta vez, na nossa categoria, ganhamos as 12 horas de Tarumã, que era uma coisa que faltava no meu currículo. Tenho isso na história, tenho o meu troféu. Lá no Tarumã, se forem procurar vencedores das 12 horas, o nosso nome vai estar lá. Então é também uma coisa maravilhosa. Não corri mais, estou com convites aí para correr de novo, mas esse ano não vou. Em 2027 vem a prova às 24 horas de Guaporé. Também já estamos aí com 3 convites de 3 equipes diferentes. Isso é um elogio para mim, isso é uma satisfação muito grande, porque quando aparece uma prova, quando aparece uma corrida, eu sempre sou lembrado. E o pessoal liga, o pessoal pede, o pessoal pergunta se eu tenho vontade de correr para eles e tal. E quando eu posso, realmente é uma coisa que eu gosto muito. Infelizmente, o Brasil ele não proporciona muita coisa, muito benefício para quem é piloto de provas, né? O automobilismo no Brasil é muito esquecido, ele é muito, muito devagar, muito lento, as coisas não andam. E então a gente acaba sofrendo porque não tem patrocínio. Se tivesse mais visibilidade, provavelmente mais empresas teriam interesse em fazer o patrocinar as corridas, né? E aí a gente teria um pouco mais de suavidade para correr. Como hoje não tem, as empresas não têm interesse porque a visualização é muito pouca,
está melhorando, mas ainda não chegamos lá. A gente acaba tendo que bancar muita coisa, então não é bem assim para você correr numa prova, principalmente de longa duração, ou um campeonato inteiro. É muito caro. A prova de 23 para 24 eu tenho no YouTube uma cobertura completa dessa prova que nós ganhamos, tá? Se vocês forem aí no YouTube procurar no 12 Horas de Tarumã, vocês vão ver todo, eu explico tudo a respeito do carro, a respeito dos orçamentos, tudo tá lá. É bem legal. Para quem curte, é bem legal. Aí então, tá. Chegou a época da inovação, porque toda empresa precisa inovar, né? A gente já estava ficando tudo já muito ultrapassado, nossa logomarca estava velha, cansada. Eu mesmo fiquei um pouquinho atrasado com relação a tanta evolução que teve na mídia, que teve nas plataformas digitais e tal. Eu fiquei um pouco para trás. Vieram minha esposa, minha filha, minha cunhada, todo mundo já alimentado por essas novidades, né? E aí trouxemos isso para a loja novamente. Então nós demos um fôlego aí de novo, entramos novamente, trocamos logo, modernizamos tudo. Estamos hoje presentes aí, quase todas as plataformas digitais aí que vocês pensarem, nós estamos lá. E isso aí graças a elas, né? Curiosamente, todas mulheres. São as protagonistas aí dessa evolução. E aí, com isso, então, a Nova Veículos entra nesse 30º aniversário muito moderna novamente, muito avançada. Eu estou falando aqui para vocês, inclusive nos outros vídeos, eu estou falando com vocês de dentro do nosso pub, que se chama Espaço Motor, que nós reservamos um lugar aqui dentro da loja. Hoje é um pub temático, como vocês podem ver aí atrás, que a gente faz eventos, a gente faz encontro de motos, encontro de carros antigos, aniversário da loja, vamos fazer uma festa aqui em setembro próximo. Hoje tudo gira aqui em torno desse espaço motor, que o pessoal gosta, o pessoal já está conhecendo melhor, né? Porque também é uma criancinha, tem pouco tempo de inaugurado, mas é um lugar bem legal, bem gostoso, e tudo isso faz parte dessa nova etapa da Nova Veículos, que com seus 30 anos está super jovem, né? Nós estamos aí com gás de novo, com novo gás, na verdade não é de novo, nós estamos com novo gás, e muito satisfeito com a minha equipe, muito satisfeito comigo, muito satisfeito com a empresa, muito satisfeito com tudo. Estamos falando aqui no ano de 2025, estamos falando em agosto de 2025, que isso fique registrado. O país, ou menos a nossa região aqui, está terrivelmente abalada financeiramente, economicamente, as vendas não estão boas, de nada, não é só de automóveis, não é só da Nova Veículos. Então, assim, estamos passando por mais uma crise, já passei outras, e é isso aí, vamos lá, vamos tocando, vamos fazendo com que as coisas aconteçam e não esperar que elas aconteçam, fazer acontecer. Esse sempre foi o carro-chefe da Nova Veículos. Nós sempre fizemos acontecer, sempre estivemos na vanguarda, sempre estivemos na ponta, sempre procurando conhecimento, procurando novos desafios, trazendo carros que as pessoas não imaginavam que ia ter em Nome Toque para vender, trazendo motos de alta cilindrada, restaurando carros, participando de corridas. Então, o que eu posso dizer? Obviamente, a empresa hoje, com essa idade, é um bebezinho, com todo o fôlego no pulmão, para a gente tocar aí mais sei lá quantos anos vem por aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido muito. Agradeço demais o pessoal que acompanha, quem viu o vídeo, quem teve a paciência de me escutar, vai escutar uma história legal e as imagens falam por si. Eu estou falando aqui, mas se vocês forem procurar nas plataformas digitais, vocês vão ver muita coisa nossa aí, né? Muita imagem, muitas filmagens, muitos eventos. E é assim que vai ser durante um bom tempo aí pela frente. Conto com vocês. A gente só tem a agradecer de coração todas as pessoas que participaram desses 30 anos dessa loja.
desses 30 anos da nossa história em Não Me Toque. Hoje eu considero o meu ponto aqui um marco da cidade, porque 30 anos são 30 anos e a cidade não tem tantos mais anos do que isso. Então realmente nós estamos aí para marcar o território de verdade. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Meu agradecimento pessoal a todos vocês. E 13 de setembro está aí, vamos fazer a nossa festa de 30 anos de história da Nosa Veículos. Grande abraço a todos e vamos lá. Espero estar aqui fazendo dos 60. Até mais.